Caros alunos e alunas, sejam bem-vindos. Estamos juntos em mais uma jornada de estudos com a terceira atividade não presencial do componente curricular Língua Portuguesa, 7º ano. Professores de língua portuguesa da Rede Municipal de Educação: Luiz Alberto Vale, Edileia Brito, Rosimeire Silva, Lucileia Costa, Luciana Guimarães e Ebenezer Gomes. E aí nós trazemos os assuntos que serão abordados nessa terceira atividade. É a frase, oração e período, texto injuntivo e prescritivo, sendo que nós vamos iniciar pelo texto injuntivo e prescritivo. E aí, o que é um texto injuntivo? Para que ele serve? Qual a sua importância e qual a sua finalidade? É justamente de instruir o leitor, porque ele explica, ele informa, ele ajuda, ele aconselha, ele recomenda, ele propõe, dando alguma liberdade de atuação ao interlocutor. E ele também apresenta as seguintes características: uma linguagem objetiva e simples, geralmente organizada em tópicos, utilização dos verbos no imperativo como grande marca desse tipo de texto, busca indicar uma ordem de modo a instruir o leitor. E aí nós trazemos alguns exemplos desse texto, que é a receita culinária, a bula de remédio, o manual de instrução, o livro de autoajuda e o guia rodoviário, dentre outros. E aí nós trazemos um exemplo, onde nós vamos tentar encontrar características, marcas do texto injuntivo aqui. Então, aqui é o manual de instrução, de um produto chamado óleo de alho. E aí, a primeira coisa que a gente percebe aqui nesse texto é que ele está todo dividido em tópicos, em partes. E cada parte tem justamente essa finalidade de instruir a pessoa que vai fazer uso do produto, mostrando a quantidade que vem cada cápsula, mostrando a quantidade que leva cada cápsula, cada pílula. E depois ele vem trazer justamente todas as informações sobre o alho, o poder medicinal dele, as propriedades que ele tem, Por isso que ele foi feito óleo. Depois ele vem trazer a instrução, dizer como você deve usar, qual é a quantidade, e dizer também que aqui nessas instruções há a presença do verbo imperativo, aquele verbo que dá uma ordem. Quando ele diz, deve ser ingerido com líquido. Então, aqui ele está dando uma ordem de só tomar o remédio com água, com líquido. Traz também aqui uma advertência do Ministério da Saúde, que diz que não há confirmação científica de que o remédio ele previne e ele cura. E aqui no finalzinho, nos cuidados de conservação, ele diz como você deve guardar o remédio para que ele não perca a sua validade. Então, aqui você pode perceber características, marcas do texto injuntivo presente nesse manual de instrução. E aí, o próximo texto que nós vamos trazer é o texto prescritivo. Ele possui a mesma finalidade que o texto injuntivo, ou seja, instruir o leitor. Porém, ele tem um caráter um pouco diferenciado, porque ele obriga, ele impõe, ele exige, ele dá uma ordem, ele faz determinações que sejam cumpridas. E ele também não aceita que sejam feitas alterações no texto. E ele traz as seguintes características: instruir o leitor acerca de um procedimento, ele exige que o leitor proceda de uma determinada forma, não permite a liberdade de atuação do leitor, apresenta caráter coercitivo, é aquele que diz que você precisa cumprir uma determinada coisa, utiliza a linguagem objetiva e simples, utiliza predominantemente verbos no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo com indeterminação do sujeito. E aí alguns exemplos do texto prescritivo, como as cláusulas contratuais, leis, códigos, constituição, edital de concursos públicos, regras de trânsito, dentre outros. E aí nós trouxemos um exemplo de um texto prescritivo tirado da Constituição Federal, do título 2,
que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos das pessoas. E aí, o que é que você percebe nesse texto aqui? Que esse texto ele foi feito para ser cumprido, se exige aqui o cumprimento dele. Se não se cumpre o que está aqui, você sofre penalidade da lei. Então, aqui esse texto, ele é um texto prescritivo, que tem características fortes, né, de uma ordem, de um texto que foi feito para ser obedecido, para ser cumprido. Então, os textos prescritivos, eles têm essa finalidade, essa função de serem cumpridos, e não se permite que se tire algo daqui e você venha e coloque aquilo que você concorda ou não dentro do texto prescritivo. E aí nós vamos para o nosso próximo assunto, que é frase. O que é uma frase? Frase é todo o enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. As frases que não possuem verbo e que têm sentido completo são chamadas de nominais. Exemplos: bom dia. E agora, alunos, socorro. Então, como você pode ver, nós só temos frases, palavras formando as frases. E aí nós temos tipos de frases. As frases declarativas, que são aquelas que afirmam ou negam alguma coisa. As frases interrogativas, que elas interrogam sobre algo. E aí nós queremos chamar a atenção de vocês aqui para a frase interrogativa direta, que é aquela que inicia perguntando e termina com o ponto de interrogação, e a frase interrogativa indireta, que é aquela que inicia com uma indagação e termina com o ponto. Essa é a diferença. Depois nós temos as frases exclamativas, né, que expressam emoção, surpresa, sentimento. As frases imperativas, que é as que indicam ordem, conselho, pedido. E nós temos as frases optativas, que são aquelas que expressam um desejo sobre algo. E aí nós trazemos o exemplo: Deus te proteja, mamãe, vá em paz, Deus te acompanhe. Tudo isso são exemplos de frases optativas. E aí nós temos um outro conteúdo, que é a oração. Oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. E aí nós trazemos exemplos de oração. Eles devem ajudar no que puderem. É provável sua vitória, estamos indo bem. Sem ela não sou nada. Então nós temos oração aqui porque há a presença de verbo. E essas orações aqui, elas possuem também a locução verbal, né? E nós vamos ver, a locução verbal é a junção de dois ou mais verbos que exercem a função de um verbo. Elas são constituídas por um verbo auxiliar e um verbo principal. E aí nós trouxemos uma outra frase: ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou. A locução verbal dessa frase é estou lendo. O verbo auxiliar é estou e o verbo principal é lendo. Então, nós temos aqui a locução verbal. E aí nós temos período. O que é o período? Período é o enunciado que contém uma ou mais orações de sentido completo. O período pode ser simples ou composto. Período simples é formado por somente uma oração agrupada em torno de um único verbo ou de uma locução verbal. Quando isso ocorre, o período é denominado de oração absoluta. E aí nós temos exemplos de período simples. Estamos felizes com os resultados. Faltam apenas alguns dias para o Dia das Mães. Saudades como eu deve sentir. Minha mãe tinha avisado. Então, nós percebemos aí a presença de um verbo na oração, no período, por isso que ele é simples. E o período composto é formado por mais de uma oração. Nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou de locuções verbais. E aí nós temos exemplos de período composto. Acordei, tomei café e apanhei o ônibus. Vi o filme, mas não compreendeu o enredo. Então, você observa aí que na oração há a presença de dois ou mais verbos, por isso que ela é um período composto.
E aí nós trazemos aqui para você uma mensagem de incentivo. Nós vamos começar com a frase de Albert Einstein, que diz: a mente que se abre para alguma coisa nova nunca mais será a mesma. Queridos alunos e alunas, estudem com dedicação e esforço. Saibam que através dos estudos vocês poderão realizar seus sonhos e proporcionar uma vida melhor a você e seus familiares. Mantenham o foco, dediquem tempo e priorizem seus estudos. Essa é a chave do sucesso. Sabemos que estudar exige muito de nós, porém nada vamos conseguir se não nos esforçarmos, se não pagarmos o preço que vale a busca do conhecimento. Não vamos abrir as portas das novas descobertas. Os frutos da educação são doces e nos sentimos realizados com eles. Portanto, vale a pena manter o foco e conquistá-los. Se quisermos, vão estar sempre ao nosso alcance, porque temos muito potencial e criatividade. Acredite, bom estudo!